E aí, gente? Juntos de novo? De novo, né? Sistema nervoso, continuação. Vimos na aula anterior a parte de anatomia, agora vamos então à fisiologia do sistema nervoso. Gente, fisiologia, vamos então estudar de cima para baixo. De cima para baixo. Então, vamos começar pelo tal do cérebro. Cérebro. Tá aqui. O nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios. Dois hemisférios. Lembrar que você é um animal de simetria bilateral, certo? Então, o seu cérebro, ele apresenta duas metades, duas bandas, né? Hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo. Inclusive, você já ouviu falarem por aí que o hemisfério cerebral direito controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa, não é isso mesmo? É verdade. Galera, na verdade, não é 100%, tá? Essa inversão de lados, de controle, digamos assim, não é de 100%. Por exemplo, o que você enxerga com seu olho direito vai para o lado esquerdo do seu cérebro. Mas o que você escuta com o ouvido direito, vai para o próprio lado direito do cérebro. Então é assim, certas atividades elas são invertidas, são trocadas de lado, outras não. Até hoje, cientistas ficam se perguntando qual é a vantagem, o ganho que nós temos com isso. Coisas da mãe natureza. Momento de lembrar de Shakespeare. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia e imaginação, né? Bom, então é o seguinte, veja que cada hemisfério cerebral, cada hemisfério, ele possui áreas funcionais chamadas de lobos. Cada hemisfério possui lobos, áreas específicas. Aqui, galera, a parte da frente do cérebro, lobo frontal. A parte de trás, lobo occipital. A parte mais alta do nosso cérebro, lobo parietal. E a região cerebral, que fica adjacente ao ouvido, do ladinho da orelha, é o tal do lobo temporal. Os lobos cerebrais, eles foram denominados de acordo com os ossos cranianos, os ossos do crânio. Osso frontal, osso parietal, osso temporal, têmpora, e aqui atrás, osso occipital. Aí a região cerebral logo abaixo, o lobo recebeu o mesmo nome. Lobos cerebrais. Antigamente, pacientes esquizofrênicos, psicóticos, internados nos chamados manicômios, aqueles hospícios de antigamente, né? Eles eram pseudo-tratados como? Alguns eram tratados com sessões de eletrochoque, outros tratados com lobotomização, né? Remover um lobo, um pedaço do cérebro para ver se sossegava aquela pobre alma. Amigos, então, os cientistas, eles já mapearam quais são as funções dos nossos lobos cerebrais. Isso cai em vestibular. Então, vamos lá. Ó, lobo parietal. O que a gente faz com a parte aqui, ó, mais alta, mais elevada do nosso cérebro? Lobo parietal, ele é responsável pela chamada atividade sensorial. Atividade sensorial. Tipo o quê? Tato, dor, calor, frio, etc. Você pisou num preguinho? Sentiu a dor da espetada? Então, lobo parietal recebendo essa informação sensorial. Você, no escuro, faltou energia. Você tateando a superfície, tentando identificá-la, achar algum objeto? Lobo parietal. Atividade sensorial, tá? Lobo occipital, responsável pela nossa visão. Wanda? Não, Vingador. Visão.
As imagens captadas pelas nossas retinas vão ser levadas para a parte de trás do nosso cérebro. Suponhamos que, de repentelho, uma pessoa procure o doutor, procure um tal de oftalmologista para reclamar. Doutor, eu vim aqui porque tem uns 3 dias, mais ou menos, eu comecei a enxergar tudo embaçado com o meu olho direito, tudo desfocado. Isso tem 3 dias, doutor, porque ontem eu acordei ceguinho. Doutor, ó, tô te vendo não, tá? Eu tô todo cego com o olho direito. Ixi. Aí o oftalmologista faz exame, examina esse paciente, fundo de olho, etc e tal, e constata que não tem nenhuma lesão no olho do paciente. E agora? Solução? Encaminhar para um neurologista. Por quê? Porque o neurologista, então, ele vai pedir exame de imagem, tomografia, etc e tal, para confirmar que no lobo occipital esquerdo desse paciente tem lá um derrame, um AVC, talvez algum tumor crescendo, alguma lesão no lobo occipital do cérebro desse paciente, ok? A alteração visual, sem nenhuma alteração anatômica do olho, investigar o cérebro. Pode ser na região que está recebendo a informação, né? Gente, lobo temporal. Lobo temporal responsável pela nossa audição. Do ladinho do ouvido, lobo temporal, audição. Mas um detalhezinho. Gente, olha isso aqui. Dentro do lobo temporal, cientistas identificaram e encontraram uma estrutura chamada de hipocampo. Lobo temporal, ele contém o chamado hipocampo. Cirurgias, bisturis, investigação, dissecção. Cientistas descobriram que no lobo temporal tem lá uma estrutura chamada de hipocampo, em homenagem a um cavalo marinho. Oi? Hipocampus. Olha na internet. Hipocampus é o nome científico do cavalo marinho. Acharam que essa estrutura lembrava um pouco um cavalo marinho, mais uma viagem da biologia. Por isso chamaram de hipocampo. Galera, hipocampo faz o quê? Hipocampo é a estrutura responsável pela memória de longo prazo. Memória de longo prazo. As informações que você mais dá valor. Coisas que você lembra a vida toda, geralmente, né? Seu nome, seus pais, endereço, etc e tal. As informações que você mais valoriza são mandadas para a região do hipocampo. Professor, memória de longo prazo. E as memórias curtas? Galera, as memórias curtas vão sendo arquivadas, nos outros lobos cerebrais. Ah, tá. Quer dizer que cada lobo cerebral, além de suas funções específicas próprias, todos eles também têm a ver com um pouco de arquivar, né, as nossas memórias? Sim. Todas elas fazem o arquivamento de algumas das nossas memórias. Parte no occipital, parte no frontal, etc e tal. Ok? Detalhe. Segundo os neurocientistas, as coisas que você aprende ao longo do dia, informações que você recebe ao longo do dia, elas vão sendo arquivadas nestes outros lobos cerebrais, tá? Durante a noite, enquanto você estiver dormindo, as informações ao longo do dia, aquelas que você mais valorizou, aquelas que você mais deu valor, vão ser enviadas para o hipocampo. Por isso os neurocientistas dizem: uma boa noite de sono é essencial ao aprendizado. É durante o sono que as informações recebidas ao longo do dia vão sendo transferidas das áreas de memória de curto prazo para a região de memória de longo prazo. Ok?
Galera, então, dando uma viajada pela medicina, pela neurologia, vamos imaginar que você esteja num certo local, vivenciando uma certa situação, talvez conversando com alguém, vendo o local e conversando com a pessoa, e o seu cérebro cometa um pequeno erro. O seu cérebro vai mandando essas informações daquele momento que você está vivenciando diretamente para o hipocampo, antes de mandar para as regiões de memória de curto prazo. Qual a sensação que você vai ter? De que aquilo ali é uma coisa que já tinha sido gravada, uma coisa que já tinha sido vivida, vivenciada. É o tal do déjà vu. Essa é uma das teorias que tenta explicar mais ou menos aquela sensação capetosa chamada de déjà vu, tá? Teoria, repito. Bom, lobo frontal. Gente, lobo frontal, o que a gente faz com a parte da frente do nosso cérebro? Lobo frontal, ele é responsável pelo controle dos músculos esqueléticos. Controle dos músculos esqueléticos. Por isso, galera, o lobo frontal, ele é chamado de córtex motor. Oi? Córtex motor, expressão que alguns vestibulares utilizam. Toda vez que você vai fazer qualquer movimento voluntário com seu corpo, contração de músculo esquelético, o impulso nervoso parte da região frontal do seu cérebro. Uma pessoa, infelizmente, sofreu um acidente vascular cerebral, né? E ela ficou com sequela. Ela perdeu os movimentos do lado direito. Ah, a vizinha do 702 está com o lado direito esquecido. É assim que o povão diz, né? Está com o lado tal esquecido, adormecido. Então, onde é que foi o derrame? Lobo frontal esquerdo, ok? Qualquer acidente vascular, cerebral, encefálico, no caso especificamente no cérebro, tá? Que provoque uma lesão no lobo frontal, pode deixar a pessoa sequelada em termos de movimento, ok? Lobo frontal, galera, além de ser o córtex motor, faz mais o quê? É responsável pelo nosso raciocínio. Raciocínio. A sede do pensamento lógico. Raciocínio. Você começar a resolver uma questão de matemática. PA ou PG? Ah, tem que multiplicar, então é PG. Beleza. Ó, já achei até a razão. Show. Aí começa a fazer o cálculo. Calcula, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Na penúltima linha, você esquece de trocar o sinal, erra a questão toda. Lobo frontal, seu danado. É ele o culpado. Gente, e além de controle dos músculos esqueléticos e do raciocínio, lobo frontal também é responsável pelo nosso comportamento. O nosso comportamento, o nosso jeito de ser, a nossa persona, a nossa personalidade. Se a pessoa é calma, amorosa, tranquila, se ela é violenta, raivosa, agressiva, se ela é indiferente, o jeito de cada pessoa ser. E aí, pessoal, isso tem a ver com a parte da frente do cérebro? Perfeitamente, vestibulando. Detalhe, lembra da genética o que é o tal do fenótipo? Fenótipo é o genótipo, a carga genética da pessoa, não é isso? Os genes que ela carrega, os genes que ela recebeu de seus pais, mais o meio ambiente. A interação com o meio. Confere? Galera, personalidade, o jeito de ser, é um fenótipo. Claro que o meio ambiente é importante, às vezes imprescindível, ou sempre imprescindível, não sei.
o amor que a pessoa recebeu de seus pais, suas amizades, suas relações interpessoais. Isso vai influenciar no caráter de cada um, claro, mas não vamos desprezar a carga genética que a pessoa tem. De acordo com o tamanho dos lobos frontais do cérebro, de acordo com a quantidade de neurotransmissores produzidos pelos neurônios destas regiões cerebrais, então você vai ter diferentes tipos de personalidades, ok? Quando a pessoa é bipolar, multipolar, dupla personalidade, etc e tal, tudo tem a ver com a parte da frente do cérebro. Tranquilinho? Bom, então, primeira parte, vimos aqui o tal do cérebro, os lobos e a função de cada lobo. Continuando, fisiologia do sistema nervoso, saindo do cérebro, quer dizer, meio que saindo do cérebro, vamos para o número 2, um tal de hipotálamo. 2, o hipotálamo. Galera, na verdade, esse tal de hipotálamo, ele também pertence ao nosso cérebro. O hipotálamo, na verdade, é uma outra área do nosso cérebro. O detalhe é o seguinte: os lobos cerebrais, frontal, occipital, etc e tal, a gente os vê assim, ó, uma visão externa, um cérebro inteiro visto externamente, você então vê os lobos cerebrais. O hipotálamo, para você vê-lo, tem que cortar o cérebro ao meio. Cérebro cortado ao meio, aí lá dentro, a gente vê a região chamada de hipotálamo, ok? Parte interna do cérebro. Lembrando, galera, hipotálamo é aquela região do nosso cérebro onde fica penduradinha aquela glândula chamada de hipófise. Hipófise, ok? Bom, hipotálamo faz o que por nós? Vamos lá. Esse tal de hipotálamo, funções para o vestibular? O hipotálamo, ele produz os hormônios ADH e ocitocina. Lembrou de sistema excretor que a gente já viu? O hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Aquele que atua lá nos néfrons, aumentando a reabsorção de água. Gente, o ADH é fabricado no hipotálamo. Vou refrescar sua memória. Posso? Existem neurônios que vão do hipotálamo até o interior da nossa hipófise. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás da glândula. Estes neurônios, ó, eles fabricam e mandam para a hipófise ADH e também essa tal de ocitocina. Ocitocina, vamos ver depois lá em sistema endócrino, tem a ver com o trabalho de parto, a secreção de leite, tem a ver com paixão, emoção, etc e tal, tá? Gente, o hipotálamo, ele também conecta, une o sistema nervoso ao sistema endócrino. Com bastante redundância. É o elo de ligação entre sistema nervoso e o sistema endócrino. Qual é a glândula mestra do nosso sistema endócrino? É a tal da hipófise. Vamos ver depois que a hipófise fabrica vários hormônios.
que vão atuar nos testículos, nos ovários, nas mamas, nas adrenais, na tireoide. A hipófise fabrica vários hormônios estimulando outras glândulas. Gente, quais são os dois sistemas que comandam o nosso corpo? O nosso corpo é formado por vários sistemas: circulatório, respiratório, excretor, reprodutor, vários sistemas. Quais os dois que estão no comando? O nervoso e o endócrino. E quem é que faz a ligação entre os dois? É o hipotálamo. Morfologicamente falando e fisiologicamente falando, o hipotálamo conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino comandado pela hipófise. Então, você já ouviu dizer que certos estados emocionais, certos estados psicológicos, certos estados da alma podem afetar a fisiologia do corpo? Exemplo, uma mulher bota na cabeça que está grávida. Eu estou grávida. Ela acredita piamente que está grávida, tá? De tanto acreditar que está grávida, impulsos nervosos do cérebro vão para o hipotálamo e isso faz com que a hipófise altere a secreção de hormônios. De repente, a hipófise altera os hormônios gonadotróficos. Os ovários vão ser afetados. E essa mulher para de menstruar, mesmo suspensão das menstruações. De repente, ela começa a acumular gordura no abdômen. Alteração de adrenais, cortisol, alteração de lipídios, metabolismo de gorduras. Aí você faz ultrassonografia, dosa hormônios e não tem gravidez. Mas o corpo dela está sofrendo alterações. Sério, é a chamada gravidez psicológica. O poder da mente sobre o corpo quer dizer que tem alguma coisa desregulando o circuito neuroendócrino. O circuito hipotálamo-hipófise está alterado. De repente, uma pessoa está muito deprimida ou muito estressada, tensão nervosa. A hipófise libera mais e mais ACTH. Vamos ver depois em sistema endócrino. É um hormônio que vai até as glândulas adrenais. As adrenais fabricam mais cortisol. Corticoide em grande quantidade, afeta a produção de leucócitos nas medulas ósseas. E a pessoa passa a ter resfriados, gripes, infecções mais facilmente. Uma queda de imunidade devido ao estresse, ansiedade, etc. e tal. Vou repetir. Toda vez em que um estado da alma afeta a fisiologia, como tem vários exemplos na medicina, é porque este circuito está desregulado. O circuito hipotálamo-hipófise está fora de sintonia, tá? Então, hipotálamo, além de produzir estes hormônios, além de conectar os dois sistemas que comandam o nosso corpo, mais o que ele faz? Galera, o hipotálamo, ele é o centro regulador da fome, da sede e da temperatura corporal. Fome, sede e temperatura corporal. Esse tal de hipotálamo, ele é chamado de termostato. Entre aspas, é o termostato do corpo humano, o nosso regulador de temperatura. Gente, por que fome? Centro regulador da fome. Lembrar desse sistema digestório. Quando o estômago fica vazio durante muito tempo, secreta o hormônio grelina, que atua no hipotálamo, alterando a secreção de neurotransmissores e dando a sensação de fome. Lembra? Sistema digestório, a gente viu isso. A pessoa acabou de fazer uma baita de uma refeição. No sangue, a glicose começa a subir.
aumenta a glicemia, adipócitos libera o hormônio leptina. Leptina atuando no hipotálamo, inibindo a sensação de fome. Lembrar que grelina e leptina, conforme vimos em digestório, são os hormônios da fome e saciedade, respectivamente, atuando nos neurônios hipotalâmicos, ok? Por que sede? Galera, quando o sangue fica muito concentrado em sódio, o sangue fica mais hipertônico em sódio, lembra? O hipotálamo, ele vai liberar mais hormônio antidiurético para a pessoa reter mais água lá nos seus rins. Sensação de sede, para a pessoa então ir atrás de água para beber. Centro regulador da fome e da sede. E por que também da temperatura corporal? Por que o termostato do nosso corpo? Bom, você que está assistindo essa aula pode ficar na seguinte dúvida. Ué, o professor falou agora há pouco, nessa mesma aula, que a região do nosso corpo responsável pela atividade sensorial é o lobo parietal. Dor, calor, tato, frio. Ué, mas se calor, frio, a sensação tem a ver com o lobo parietal? Como é que o hipotálamo é o centro regulador da temperatura? Jovem, não confunda as coisas. Olha só, se você estiver num ambiente bastante frio, você vai sentir esse frio. Porque na sua pele, a sensação térmica vai ser captada e os impulsos nervosos vão ser levados para o lobo parietal do seu cérebro, entendeu? Aqui é para você sentir aquela temperatura do ambiente. O que o hipotálamo faz é diferente. O hipotálamo, ele vai alterar o seu corpo sem que você queira, ele vai alterar o seu corpo para te ajustar àquela temperatura do ambiente. Então, graças ao lobo parietal, eu vou sentir o frio, vou desligar o ar ou botar um casaco. Isso eu quis fazer. O hipotálamo, de forma automática, sem que eu controle, vai tomar algumas providências para eu me ajustar àquele frio. Entendeu a diferença? Vamos aqui um exemplo para ficar mais claro ainda. Mais claro que albino com anemia. Uma pessoa está num ambiente bastante calorento. Opa, tá calor, né? Tá quente. A temperatura do sangue começa a aumentar só um pouquinho. O hipotálamo começa a detectar o aumento da temperatura do ambiente. O que o hipotálamo vai fazer? O hipotálamo, então, ele vai promover a vasodilatação. Vasodilatação da pele. Sem que a pessoa queira, viu? Ela começa a ficar cada vez mais vermelhinha, mais rosada devido ao calor. É o hipotálamo que está mandando impulsos nervosos para dilatar os vasos sanguíneos da pele. Não é o cérebro que está comandando isso propriamente. Não é o lobo frontal. São impulsos nervosos que vêm lá do hipotálamo. Ó. Neurônios do hipotálamo, impulsos nervosos para as artérias da pele, dilatação dos vasos, mais sangue circulando pela pele, ok? Isso é importante porque o que a pessoa ganha com isso? Amigos, vai aumentar a dissipação de calor. Aumenta a dissipação de calor. Você vai irradiar mais calor para a atmosfera. Você vai trocar esse calor com a atmosfera. Viu? É para você dar uma refrescadinha. Dilatar vasos da pele para aumentar a troca de calor do sangue com a atmosfera. Você vai estar dissipando o calor, vai estar refrescando o seu corpinho. Show? E mais, com essa vasodilatação,
também vai haver aumento da sudorese. Lembrar de sistema circulatório. Vasos dilatando, acumula sangue, aumenta a pressão hidrostática lá nos capilares, escapa mais líquido tissular ou intersticial. Repito, vimos isso lá em sistema circulatório, ok? As trocas metabólicas dos capilares com os nossos tecidos. Então, escapando mais líquido tissular, aumentando a produção das gotinhas de suor, suor liberado na pele. E daí, isso refresca como? Lembrar da matéria de citologia. A água, ela tem alto calor específico, tudo bem? E também tem alto calor de vaporização. Já que a água tem alto calor de vaporização, lembra? A água da pele, do suor, evaporando, está absorvendo muito calor do seu corpo para evitar que você superaqueça. Hipotálamo, que lindo, hein? Amigos, e se por acaso o ambiente estiver frio? Ambiente frio, gelado. Reparou no detalhe artístico? Eu usei vermelho para o calor e azulzinho para o frio. Nos mínimos detalhes para vos me ser. Ambiente frio? Opa! Então agora o hipotálamo vai provocar a vasoconstrição da pele. Vasoconstrição da pele. Em ambiente calorento, a pessoa vai ficando rosada, vermelha, vasos dilatando. Em ambiente frio, a pessoa vai ficando pálida, a palidez do frio. O Helder, às vezes fica até meio roxinho, Eu explico por quê. Sabe por que às vezes, além de pálido, vai ficando roxinho? É porque no local, já que houve vasoconstricção, por ali tem menos sangue circulando, vasos parcialmente fechados. Já que ali o sangue circula menos devagar, vai acumulando gás carbônico. Lembra de circulatório? O sangue arterial é um sangue vermelho claro, vermelho vivo. O sangue venoso, rico em gás carbônico, é um sangue vermelho escuro, entre aspas, meio azulado, cianótico. Do you remember? Pois é. Gente, e essa vasoconstricção da pele é importante por quê? Porque assim, menos sangue quente circulando pela pele, você vai trocar menos calor com a atmosfera. É para reduzir a perda, a dissipação de calor. Assim, ó, você vai esconder o sangue quentinho nas partes mais profundas do seu corpo. Perder menos calor. Bom, já entendeu, né? Galera, mas atenção. E se por acaso estiver muito frio mesmo? Se tiver muito frio mesmo, além disso aqui, o hipotálamo vai fazer mais uma coisinha. Olha aqui. Músculo. Músculo esquelético. Beleza? Músculo esquelético. Bom, quando a pessoa quer contrair o músculo esquelético, ela quer contrair. Movimento voluntário. O que acontece, gente? Aqui, ó. Neurônio cujo núcleo está na substância cinzenta do lobo frontal. Lembra? Lobo frontal é o córtex motor. Neurônio cujo núcleo está no lobo frontal, o axônio vai descer pela medula, aí impulso nervoso em direção ao músculo esquelético. Neste aqui caminho preto, neste circuito pretinho aqui, ó, o impulso nervoso teve origem no lobo frontal. O músculo esquelético vai contrair porque a pessoa quer fazê-lo, movimento voluntário. Mas, gente, olha que bacana. Tem neurônio cujo núcleo está no hipotálamo. Neurônio cujo núcleo é no hipotálamo. Olha agora o circuito azul, olha o neurônio azulzinho.
Ah, então, da medula até o músculo tem neurônio. Este neurônio, ele pode receber neurotransmissor de um neurônio que vem do hipotálamo e pode receber neurotransmissor de um neurônio que está vindo lá do lobo frontal. Nesse caso, galera, o músculo esquelético vai contrair, não é porque a pessoa quer. O hipotálamo é que está mandando. O que é isso? É o tal do tremer de frio. Ah, tremer de frio. Espasmos musculares. Mas o impulso nervoso não vem do lobo frontal, não é voluntário. Vem direto do hipotálamo. E para que tremer de frio, gente? É que a contração muscular envolve quebra de ATP, tem que gerar energia. Quebrar ATP libera calor, é para dar uma esquentadinha no corpo. Opa! O hipotálamo, então, vai promover espasmos musculares. Porque assim a pessoa vai aumentar a produção de calor. Entendeu por que o hipotálamo é chamado de termostato do corpo humano? Ele vai detectar a temperatura do ambiente e vai tomar providências para te ajustar àquela temperatura, ok? Funções do hipotálamo. Senta, reza e grava para os vestibulares da vida. Galera, continuando esse bate-papo sobre fisiologia do nosso sistema nervoso, já passamos pelos lobos cerebrais, já passamos pelo tal do hipotálamo, vamos agora ao tal do bulbo. Seu bulbo. Três, o bulbo. Na aula passada, a nossa aula anterior, estudamos a anatomia do sistema nervoso. Confere? Galera, eu disse a vocês, então, ó, que aqui é o chamado tronco cerebral. Tá lembrando? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, a região da ponte e a região do bulbo. Mesencéfalo e ponte, vou nem perder nosso tempo. Mesencéfalo tem a ver com o reflexo da tosse, tem a ver com o reflexo do vômito. Mesencéfalo, tosse e vômito, vestibular nenhum cobra isso, tá? Ponte, galera, é na altura da ponte que neurônios do hemisfério cerebral direito vão para o lado esquerdo e vice-versa. É na ponte que há o cruzamento de fibras nervosas de um lado para o outro. Vestibulares também não cobrem isso aqui. Aqui o basicão é explicar o que cai em vestibular, certo? Então, mesencéfalo e ponte, estes dois aqui, dá muita bola para eles não. Bulbo, o bulbo cai. Esse aqui tem que saber. Bulbo, lembrando, o bulbo, ele faz o controle do ritmo respiratório. Controle do ritmo respiratório. Isto aqui a gente viu lá na parte de sistema respiratório, não foi, gente? Lembra? Músculo diafragma. Inspiração, expiração. Diafragma descendo, diafragma subindo. Lembrar que a inervação do diafragma parte do bulbo, um tal de nervo frênico, inervação do nosso diafragma. Bulbo é o chamado centro respiratório do sistema nervoso. Além de ser o centro respiratório, mais o que ele faz? O bulbo, lembrando, ele influencia o nosso ritmo cardíaco.
ele influencia na nossa frequência cardíaca também, galera. Lembra por que não? Não lembra? Tá. Sistema circulatório. A gente viu que o nosso coração, ele bate automaticamente. A ordem para o coração contrair vem de dentro dele mesmo, num tal de nodo sinusal ou sino atrial. Tá lembrando agora? Feixes de His, fibras de Purkinje. O coração é um músculo que apresenta automatismo cardíaco. Mas lembra, nessa aula eu falei para vocês que nós temos dois nervinhos que fazem conexão com o nó sinusal. Um nervo é para acelerar o coração, um tal de nervo cardíaco. Outro nervo, o vago, ele reduz a frequência do coração. Lembra? O coração, ele bate automaticamente, mas o sistema nervoso afeta a frequência cardíaca. É o bulbo, é do bulbo onde partem esses neurônios, desses nervos, né, que vão alterar o ritmo cardíaco. Então, bulbo, gravando controle da respiração e, em certas situações, de acordo com a necessidade, alteração do ritmo cardíaco também, tá? São as funções do bulbo. Galera, e para nós encerrarmos essa primeira parte de fisiologia do sistema nervoso, vamos agora então para o tal do cerebelo. Oi? Cerebelo. Cerebelo. Funções do cerebelo. Bom, que você já sabe, né? É o tal do cérebro. Aqui é a hipófise, que é sistema endócrino, não nervoso, só como referência a citação anatômica, tá? Aqui é o tal do tronco cerebral, ou tronco encefálico. E aqui, ó, tá aqui ele, o tal do cerebelo. Cerebelo. Importância do cerebelo. Funções do cerebelo. O cerebelo, pessoal, tem a ver com coordenação motora. O cerebelo, ele é responsável pela coordenação motora. Coordenação motora. Ou seja, a execução, realização de movimentos finos, movimentos sutis, movimentos precisos, finos, sutis, etc. Se você, quiser levantar o seu braço, para isso você não usa cerebelo, Movimento simples, movimento grosseiro, não requer muita precisão, finesse, sutileza. Mas, se você quiser encostar o seu indicador no nariz, medir força, distância e velocidade. Para isso, você usa o cerebelo. Os movimentos mais sutis, mais elaborados, que requerem precisão, coordenação motora. E o tal do cerebelo, pessoal, também é responsável pelo equilíbrio corporal. Responsável pelo equilíbrio corporal. A posição, a postura do corpo no espaço, no meio físico, no meio ambiente, tá? Bom, se você quiser chutar uma bola de qualquer jeito, sem precisão, sem capricho, para isso você não usa cerebelo. Usa só
a parte da frente do seu cérebro, o lobo frontal. Mas para você posicionar seu corpo, agitar o corpo, bater de ladinho na bola, para ela fazer a curvinha, aí o cerebelo já começa a participar. Se você quiser fazer um círculo, cerebelo, pense, para você poder fazer um círculo, você vai ter que no seu membro superior contrair algumas fibras musculares e ao mesmo tempo relaxar outras fibras musculares. Quem processa quais fibras contrair, quais relaxar, são os neurônios do cerebelo. Welder, você colocou também aí equilíbrio corporal. Eu estava achando que equilíbrio tinha a ver com um tal de labirinto, lá nos ouvidos que eu já ouvi falar. Então, galera, olha só. Para você não tombar, imagina você pendendo o seu corpo. Para você não tombar, o cerebelo tem que manter o seu tônus muscular. Dentro de cada músculo, algumas fibras musculares vão ficar contraídas, outras vão relaxar. Para eu controlar o tônus, o estado de contração dos meus músculos e não tombar, não pender, quem vai fazer isso é o tal do cerebelo. Agora pense, para o cerebelo manter você em equilíbrio, ele, cerebelo, tem que receber uma informação. Qual é? Para o cerebelo manter você em equilíbrio, ele tem que saber qual é a sua posição, qual é a postura do seu corpo naquele momento. Os labirintos, com os líquidos que tem dentro deles, os labirintos, eles detectam qual é a posição do corpo, o grau de inclinação da cabeça naquele instante, e mandam impulsos nervosos para o cerebelo. De acordo com as informações que o cerebelo recebe, ele manda estímulos para os músculos para ajustar a contração e você não tombar, não pender. Resumindo, para você se manter em equilíbrio, você precisa dos sensores, que são os labirintos, sensores de posição, e precisa de uma central de processamento, que no caso é o cerebelo, ok? De acordo com as informações que ele recebe dos labirintos, o cerebelo determina o estado de contração dos seus músculos para te manter em equilíbrio. Galera, vamos supor que uma pessoa sofra uma lesão cerebelar. Oi? Lesão no cerebelo. Credo! Welder, o que aconteceu? Talvez uma pancada muito forte. Uma coronhada de revólver aqui na nuca, o osso occipital quebra e decepa um pedacinho do cerebelo, um trauma mecânico. Talvez, galera, neurocisticercose no cerebelo. Talvez, gente, um tumor, um câncer, infelizmente, desenvolvendo o cerebelo. Talvez um acidente vascular. Acidente vascular encefálico. Detalhe, o AVC é acidente vascular cerebral. Só que nem sempre o acidente vascular é no cérebro. Pode ser no tronco cerebral, pode ser no cerebelo. Então a expressão mais abrangente é falarmos em AVE, acidente vascular encefálico. Tranquilo? Como os neurologistas preferem dizer, generalizando AVE, tá bom? Bom, paciente com lesão cerebelar. Não importa a causa, tem alguma lesão no cerebelo. Gente, esse paciente vai ser levado ao consultório de um neurologista. Neurologista, sim, senhor. Então, a avaliação neurológica lá no consultório. O neurologista fala para o paciente que está em pé, afaste o seu braço lateralmente, encoste o indicador no nariz. Olha o que o cara faz, ó. Ao invés de fazer isso aqui, olha o que ele faz. Ele erra. Ele não consegue coordenar o movimento de encostar o indicador no nariz. O doutor fala, vem até mim em linha reta. Ele dá um passo para um lado, bambeia, corrige, dá um passo para o outro lado. Ó, ele vai andando em linha reta, não, vai andando em zigue-zague.
em linha reta, não consegue andar. Ele está sofrendo alteração de equilíbrio corporal. Amigos, mas o doutor pede para o paciente sentar, o doutor entrega para ele uma folha de papel com 2 pontinhos. Dá uma caneta e fala, junta esses 2 pontos. Olha o que o cara faz, ó. Ele vaza a folha, ele para antes. Juntar 2 pontinhos ele não consegue mais. O doutor fala, faz um círculo, ó. Círculo de quem tem lesão cerebelar. Não dá certo. Escreve o seu nome. Ó, nem se você usar a pedra de Roseta, vai traduzir os hieróglifos que ele vai colocar naquele papel. Ele não tem coordenação motora. Infelizmente, esse sujeito nem mais pode se alimentar por conta própria. Olha o garfo. Ele não acerta mais a boca com o garfo, galera. É triste. Lesão cerebelar é triste pra caramba, tá? Bom, então, gravando pro vestibular. Quando alguém tem lesão de cerebelo, a pessoa perde a coordenação motora. Como cai no vestibular? Como eu já vi por aí algumas vezes, ó. Incapacidade de escrever, desenhar, unir 2 pontos, fazer círculos. Ou seja, perda da coordenação motora, perda dos movimentos finos, movimentos sutis. E também a pessoa vai apresentar incapacidade de andar em linha reta. A pessoa com lesão cerebral, galera, apresenta o chamado andar de bêbado, andar de ébrio, embriagado. Desequilíbrio corporal. Aliás, quando a pessoa está bêbada, por que ela anda daquele jeito assim, todo desengonçado? Galera, é porque o bêbado está com o cerebelo encharcado de etanol. Os neurônios do cerebelo estão cheios de etanol. Então, adeus, equilíbrio corporal, coordenação motora. Ok? Bom, queridos, essa então foi a primeira parte de fisiologia do sistema nervoso. Cérebro, hipotálamo, mesencéfalo ponte bulbo, né? Vimos também o tal do cerebelo. E na próxima aula vamos para a tal da medula espinhal e os reflexos. Aguardo vocês lá. Até a próxima. Abração do macrófago.